À 17ª jornada, nenhum dos grandes quis ganhar. Confirmou-se isso ontem à tarde. O Futebol Clube do Porto perdeu com o Nacional por 2-0, numa jornada em que o Sporting já tinha empatado a 4 golos com o Vitória e o Benfica já tinha perdido por 2-1 com o Sporting Braga no Estádio da Luz. Este jogo Nacional Futebol Clube do Porto foi em atraso, jogou-se ontem à tarde e sem nevoeiro, na Madeira, os Dragões perderam. Vamos fazer a análise a este ponto de situação do campeonato, final da primeira volta, as contas que temos e também os desafios que vamos ter pela frente durante os próximos meses. Hoje, nos comentários, Gabriel Alves, Augusto Inácio e Pedro Henriques. Eu sou Miguel Cordeiro. Vamos começar precisamente pelo Futebol Clube do Porto. Gabriel Alves, o que é que aconteceu ontem à tarde com o Nacional, uma equipa que está bem abaixo na tabela classificativa e que surpreendeu o Futebol Clube do Porto, que podia chegar à liderança isolada? Olha, bom dia para todos. Para já, uma saudação ao Miguel, que está recuperado da lesão vocal. Verdade. Portanto, olha, uma saudação. É bom vê-lo outra vez em forma, não é? A recuperar na competição. Olha, em relação àquilo que aconteceu na Madeira, ontem foi-me impossível, portanto, observar o jogo, dado que estive com o Campeonato de Itália e também com aquela célebre e famosíssima Supertaça de Espanha, que naturalmente, secretamente, vamos abordar aqui. Mas, de qualquer das maneiras, eu, muito rapidamente, em função dos resultados existentes nestes 3 candidatos ao título, olha, para mim é só isto, aliás, que vimos a sublinhar e a reportar nos últimos campeões. São 3 candidatos ao título muito, mas mesmo muito fraquinhos. E a verdade é esta: o povo gosta, os adeptos, portanto, de um, do outro e daquele outro, andam felizes, andam satisfeitos, talvez não andem muito felizes, mas a verdade é que quando ganham, explodem de alegria, quando perdem, zangam-se, mas é paixão, não é, que anda ali, mas a verdade é que tudo isto é muito fraquinho e têm que refletir, porque são sociedades desportivas, são empresas, e os clubes são os principais acionistas das sociedades desportivas, e os clubes são dos adeptos, são dos sócios. Augusto Inácio, vimos o Futebol Clube do Porto a dar praticamente uma parte de vantagem, e não só a dar a parte de vantagem, como depois, claro, com esses golos que sofreu, 2 golos antes do intervalo. O que é que achaste desta exibição do Futebol Clube do Porto na Madeira? Bom dia a todos. Bom dia. Isto, às vezes, não há palavras para explicar aquilo que se passou. O Porto tinha a grande oportunidade de cavar um fosso de 5 pontos sobre o Benfica e 2 pontos sobre o Sporting, e esperava-se realmente que tivessem os jogadores uma atitude mais afirmativa, uma atitude mais mandona, uma atitude de querer ganhar o jogo. Ora, na primeira parte, o que eu vi foi realmente uma exibição miserável. Esta é a palavra que é dura, mas acho que aquilo que se passou dentro do campo é isso mesmo. O Nacional fez pela vida, o Nacional tem muito mérito também, mas independente de mérito do Nacional, esperava-se muito mais do Foco do Porto. O Porto praticamente não fez um remate à baliza. Ora, uma equipa que quer ganhar um jogo na Chopana, nas circunstâncias em que foi, esperava-se realmente um tipo de atitude. As equipas podem jogar bem, podem jogar mal, mas há uma coisa que é inegociável, que é a atitude em campo. E o que é certo é que os jogadores do Futebol Clube do Porto, individualmente e coletivamente, não tiveram essa atitude e foram muito penalizadas por isso. É verdade que o Porto, na segunda parte, melhorou um pouquinho mais, teve uma outra oportunidade, é verdade, podia entrar no jogo se marcasse um golo durante a segunda parte, isso não aconteceu, mas sinceramente, aquela primeira parte é aquilo que fica na retina das pessoas e é aquilo que faz a revolta também de alguns adeptos. É verdade que houve uma manifestação, 20, 30 pessoas, é uma pequena manifestação, é verdade, mas eu acho que isso é o desagrado geral também dos sócios simpatizantes do Foco do Porto pelaquela primeira parte. As pessoas podem não gostar do resultado, podem não gostar de perder, podem não gostar de empatar, que o Porto joga sempre a ganhar, mas há uma coisa que eles não perdoam. É realmente quando os jogadores parece que não querem, parece que não correm, parece que não lutam. E essa atitude. E dentro disso, os jogadores são sempre criticados, e os treinadores, os presidentes, toda a gente é criticada, e sinceramente com alguma razão. Por isso, o Porto só tem que se queixar de si próprio, tem que mudar o chip se quiser lá chegar. Muito bem. Pedro Henriques, o que tens a dizer sobre esta exibição do Futebol Clube do Porto, que na verdade perdeu aqui essa oportunidade importante de chegar à liderança isolada do campeonato? É isso mesmo. O Futebol Clube do Porto é um dado muito interessante. Desde 21-22, quando foi campeão, que nunca mais foi líder do campeonato sozinho. Significava que ontem, 974 dias depois da última vez que estava em primeiro lugar, podia chegar à liderança isolada.
Portanto, é um dado que as pessoas se calhar não tinham. Isto para o Vítor Bruno, em termos pessoais, poderia ser também bastante bom, porque no fundo era, mesmo com o Sérgio Conceição, que ganhou 10 títulos pelo Porto, o facto é que havia este handicap. E eu, Vítor Bruno, na condução da equipa, de repente colocava a equipa nessa possibilidade, de por cima num momento psicológico acho que era importante, que é o virar da página, portanto, o meio, é quando se começam a fazer contas, estão 17 jornadas, já jogaram todos entre eles, embora uns em casa de fora e agora vai-se fazer o resto. Era até psicologicamente sobre o Sporting, que num fim de semana, digamos, num sábado e um domingo, perdia um título e perdia a liderança, o que também emocionalmente deixaria sempre desconfortável um dos rivais diretos, e destacar-se-ia em relação ao próprio Benfica, ganhando uma distância bastante confortável em termos pontuais. Isso não aconteceu. Relembrar que, e vou sublinhar aqui as palavras de Gabriel Alves, se em 51 pontos possíveis os ditos grandes perderam 10, 11 e 13, respectivamente, o que significa 10 pontos em 51 significa praticamente 20%, não é normal. Portanto, e às vezes é normal que uma das equipas perca, mas as outras duas não. Raramente isso acontece para as três, e neste caso temos as três, cada uma a perder cerca de 25% dos pontos numa primeira volta, o que não é nada normal. Última referência, para dizer o seguinte: eu tenho grande dificuldade, eu percebo a crítica, percebo o descontentamento, tenho muita dificuldade em lidar, quer dizer, dificuldade em lidar, eu lido bem, porque toda a vida vivo com isso, ainda hoje vivo nas redes sociais, quando faço os meus comentários, mas tenho muita dificuldade em lidar com o insulto. Se eu for na rua e o Gabriel Alves, que é que sou muito amigo, se me vier insultar, eu tenho ali um polícia, chamo o polícia, e o Gabriel Alves, com certeza, talvez testemunha, vai ter problemas, porque ele não pode insultar, porque isso acaba por ser um crime, não no sentido, acaba por ser, portanto, uma situação que não é normal e que, porventura, vai responder por isso. Ali temos os jogadores do Futebol Clube do Porto a passar, temos 20, 30 pessoas a dizer, não é insultado claramente, e a polícia ali olhar, portanto, vulgarizou-se no futebol, dentro do campo e, pelos vistos, também fora do campo, o insulto. Mas isso é crime, isso não é possível. E, portanto, eu consigo entender o descontentamento, consigo entender a subios, etc. Fora, tenho muita dificuldade em conseguir aceitar o insulto, ainda por cima com a polícia ali na frente. Não consigo, isso não me entra na cabeça. E vulgarizou-se isso, e é talvez por isso que o futebol, em alguns aspectos, tem vindo a perder, porque, nomeadamente em relação a outros esportes, como nós compramos correio, etc., que há uma atitude completamente diferente. Era esta nota que eu também queria deixar, que eu compreendo o descontentamento, não compreendo o insulto, nem este tipo de forma de administração. Vamos falar também um pouco da Taça de Portugal. Tivemos jogos durante este fim de semana. Ontem o Gil Vicente venceu e eliminou assim o Moreirense, vitória por 1-0. O Rio Ave, no terreno do Casa Pia, venceu por 3-1, mas a grande surpresa da eliminatória vai para o Elvas, que encarou em casa o sensacional Vitória. Esta temporada tem estado muito bem no campeonato e muito bem nas competições europeias. O Elvas recebeu e venceu por 2-1, eliminou o Vitória Sport Clube e segue assim em frente para a próxima fase, sendo que vamos ter um duelo do Campeonato de Portugal nos quartos de final da Taça. O Elvas vai receber o Tirsense. Uma destas equipas vai ser semifinalista da Taça de Portugal. Gabriel Alves, temos taça nesta temporada? Ao Elvas, bodas à vista. Muito bem, a festa, Vitória de Guimarães às Couves, e o Elvas naturalmente a aparecer. Nos anos 80 tive o prazer de ir lá muitas vezes quando a equipa esteve na primeira divisão. Só um pouco de história deste Elvas, acho que cabe aqui. Fundado em 1947, sai da fusão de duas filiais, uma do Benfica e outra do Sporting Clube Portugal, o Sporting Clube Elvense e o Sport Lisboa e Elvas. Estreou-se com um 8º lugar na primeira divisão em 47-48 e com vitória sobre o Benfica 2-1, 5-0 ao Boa Vista, 3-1 ao Braga. Bom. 48-49 ficou em nono e depois foi despromovido. Foi 13º em 49-50, acabou por sair na altura em que o campeonato era mais curtinho e tal. Pois bem, em 86-87, pois isto é uma grande história, regressou à primeira divisão e olha, ficou no último lugar, mas foi salvo por aquilo que nós hoje gostaríamos que voltasse para trás, que é isso, foi salvo porque o campeonato foi aumentado para 20 equipas, portanto o 16º acabou por ficar na Liga Maior. Portanto, olha, eu diria que é bom para o futebol, é bom para Elvas, é bom para o interior. Isto agora até pode ser mais interessante, porque já não há taxa SCUT no distrito de Porto Alegre. Portanto, o Elvas naturalmente pode e está a reorganizar-se. Não, e pronto, e agora, portanto, já se transformou numa
sociedade anónima, obviamente que se aguarda que este Elvas possa trazer do interior do Alentejo algo de fresco ao futebol português, porque é inadmissível Juventude de Évora, Lusitano de Évora, não haver Desportivo de Beja, não haver uma equipa na Primeira Liga Portuguesa do interior. Repare-se, para Sul não existe, só existe lá ao fundo, virado lá para o Atlântico Sul, o Algarve. Não, é preciso mais qualquer coisa. Gentes de Elvas, força! Augusto Inácio, o que dizer desta eliminatória que confirmou pelo menos esta passagem do Elvas? Já tinha sido confirmada a passagem do Tirsense, que neste caso eliminou o Rebordosa, e portanto essas duas equipas do Campeonato de Portugal vão se encontrar nos quartos. Dizer que vamos ter também um Gil Vicente Sporting, um Rio Ave São João de Ver, e o outro jogo dos quartos de final vai sair de Farense Benfica ou Braga Lusitano, ou seja, o vencedor de cada um destes jogos depois vai encontrar-se nos quartos de final. O que dizer para já desta Taça de Portugal, Augusto? É isso mesmo, é a Taça de Portugal. Realmente é surpreendente a Taça, de vez em quando tem disto. Eu de vez em quando sou convidado para ir para aqueles lados de Évora, ver o Juventude e ver o Lusitano, e sabia que o Elvas tinha uma boa equipa. Agora, quando se joga contra o Vitória de Guimarães, que é uma equipa muito mais poderosa, esperava-se realmente que o Vitória fosse realmente o clube vencedor, mas a Taça tem esse sortilégio, tem essas coisas surpreendentes, e o que é certo é que o Elvas fez um belíssimo jogo, ganhou a Vitória. Deixa eu dizer que o Vitória, desde que Daniel Sousa está a comandar a equipa, empatou em Faro no último segundo, e depois também deixou-se empatar em casa com o Sporting também no último segundo, e agora perdem Elvas. As coisas parece que não estão a correr bem. O que é certo é que o Vitória já não é a primeira vez que é eliminado assim por uma equipa destas divisões. Não sei se o Vitória tem alguma mala pata em relação a isso. Agora, mérito ao Elvas, aquela região realmente está a lutar para ter uma equipa nas ligas profissionais. O Elvas é uma delas, o Lusitano de Évora também é uma delas, e esperemos ter uma equipa dessas nas ligas profissionais. Vamos ver, mas para já, grande surpresa e grande mérito para o Elvas. Pedro Henriques, o que é que te parece esta loucura na Taça? Ainda podemos ter mais surpresas, claro, mas para já é isto que temos. O que é que te parece este enquadramento que temos nesta altura? Olha, duas notas. Uma, realmente, era muito importante, como já foi dito, o Alentejo. Pedro, estamos-te a ouvir mesmo muito mal, muito ao longe, Pedro. Não sei se conseguimos melhorar aqui as condições do Pedro Henriques. Está melhor agora? Estão-me a ouvir bem? Está um pouco melhor. Força. Mas estava a dizer, esperemos, obviamente, que o Alentejo consiga colocar alguém nas competições profissionais, como foi aqui dito e muito bem, porque era fundamental, até para a geografia do país e para a distribuição e para tudo aquilo que é relativamente importante do meu ponto de vista, mas com um investimento sustentado e não um investimento de toma lá agora de repente e depois não há sustentabilidade, e isso é extremamente importante. Em relação à Taça de Portugal, é isso mesmo, a Taça de Portugal vai tendo esta magia, até porque estamos numa fase. A Taça de Portugal sofreu algumas mutações e até chegar às meias finais, com esta questão de muitas vezes as equipas mais fracas numa determinada fase poderem receber, mais fracas no sentido de divisões abaixo poderem receber outras divisões acima, dando aqui alguma equidade no sentido de pelo menos chegarem em casa. Isso veio trazer aqui alguma dessa magia e portanto aconteceu um bocadinho impensável, que é não só o Elvas conseguiu mas sobretudo perante uma equipa como o Vitória Sport Clube, que tem feito uma época, embora agora também com estas mudanças, mas tem feito uma época acima até das expectativas e de grande qualidade. Vamos esperar, só relembrar que a Taça de Portugal ainda tem um formato que quando chega às meias finais dá claramente vantagem às equipas melhores, portanto com o objetivo de colocar as equipas melhores na final, porque esta competição dá acesso a uma Liga Europa e portanto a ideia é que Portugal possa sempre representado numa Liga Europa por uma equipa de estatuto acima, ou seja, se repararem, e as meias finais dá essa permissão, porque se a meia final fosse uma só mão, calhava-se na equipa dita mais abaixo, mais fraca, e podia haver taça. A duas mãos, a equipa grande tem sempre possibilidade, mesmo jogando primeiro em casa ou não, de construir um resultado que é mais sustentável ou de dar a volta. Pronto, está feito esse formato nessa perspectiva, e se repararmos nos últimos anos, aquilo que antes era muito vulgar termos equipas de escalões abaixo ou de classificações menos boas a aparecer na final, começou-se a reduzir. É só olhar para os últimos anos, ver quem são os finalistas e ver sobretudo quem são os vencedores,
com este formato da Taça de Portugal. Mas fico feliz porque a magia da Taça de Portugal é isto e é uma oportunidade fantástica para que o outro tipo de futebol que está em escalões abaixo poderem dar nas vistas e pronto, e acabo por estar feliz e vai ser um dos meus destaques também do campeão. Muito bem, vamos olhar um bocadinho lá para fora e ao que aconteceu na Taça de Inglaterra, mas também na Supertaça de Espanha. Vamos começar por esse jogo de loucos, Gabriel Alves, em Espanha não, na Arábia Saudita, mas essa Supertaça entre Barcelona e Real Madrid, que o Barcelona conseguiu vencer a jogar com -1, um jogo de loucos. Conta-nos, Gabriel, foi de facto um clássico à antiga entre Barcelona e Real Madrid, mas começa a ser cada vez mais recente, cada vez mais temos goleadas nestes jogos. Sim, e o Barcelona golear o Real Madrid com todo o mérito. Mérito para o Barcelona. Olha, como diz o Alfredo Ralhano hoje no AS, o Barcelona foi o toureiro e o Real Madrid foi o touro, foi toreado. É uma imagem muito espanhola. Mas, como também diz o Álvaro Benito, que é um ex-jogador e um excelente comentador, os jogadores do Real Madrid têm que mudar o chip. Esta aqui é a verdade. Porque, assim, jogadores e dirigentes, porque isto não é só ser o Real Madrid, ter um bando de 4 fantásticos jogadores, Mbappé, Vinícius, Bellingham, Rodrigo, resolvam lá isso e depois temos cá atrás olha, o Courtois resolves o resto atrás. Não pode ser. Kroos foi-se embora, não foi substituído. Carvalho magoou-se, não foi substituído. Não tem centrais, não foram substituídos, houve adaptações. E depois querem que Carlo Ancelotti faça milagres. Portanto, e ainda por cima, com aquilo que nós vamos sabendo que os clubes têm obrigações comerciais, portanto, em termos empresariais, colocar, portanto, as suas principais vedetas, porque se tu não pões uma delas, ai daqui del Rei. Portanto, este Real Madrid não tem estratégia, defensivamente é um desastre completo, não tem meio campo, porque é assim, os jogos ganham-se nas áreas, mas é no meio campo que se faz a estratégia e se define aquilo que é o bloco. Portanto, defensivamente um desastre, muito bem Flick, soube organizar a sua equipa, tem um trio de ouro à frente, aquele Rafinha, aquele Lewandowski, e sobretudo aquela maravilha Lamal, portanto, e depois tem jogadores como Pedri, que é um grande futebolista, mas enorme, pequenino, mas enorme futebolista, um Casador, que está a ser um Busquets a aparecer, mas em grande, e depois uma linha defensiva muito interessante, que se vai sustentando, embora não sendo muito sólida, naquilo que é a concepção da equipa, obviamente que funciona, e tem guarda-redes, o Ter Stegen magoou-se, e depois apareceram 2 guarda-redes bem, que vão dando conta do recado. Portanto, Barcelona a vencer bem, Real Madrid naturalmente muito mal, a precisar de mudar de rumo. E não é só dizer que o Ancelotti não consegue, como eu hoje lia. Não é só o Ancelotti, é o Florentino Pérez, é toda a estrutura a começarem a pensar muito bem o que é que querem do Real Madrid. Olha, e depois os jogadores também têm esta atenção que eu vou dar. Têm que aprender a saber vencer. E os senhores Vinícius, o Asensio, que é um único dos poucos que vem da escola madrilena, não podem fazer o que fazem em pleno campo. Cartões amarelos perfeitamente desnecessários em alta competição. Dani Rodrigues, um jogador do Mallorca, dizia na primeira mão, no final do jogo, jogadores do Real Madrid, aprendam a ganhar com a camisola do Real Madrid, porque é muito importante. E Dani Rodrigues pode dizê-lo, porque é um grande senhor do futebol, e mais do que um senhor do futebol, é um senhor da sociedade, sim, com diversas e imensas atitudes de solidariedade no mundo social que é preciso hoje ter. Augusto Inácio, falar aqui um bocadinho também do United, se conseguiu vencer nas grandes penalidades o Arsenal, depois do empate a 1 golo, e depois de jogar também muito tempo com menos um homem. Dalot foi expulso ao minuto 61, o jogo ainda teve prolongamento. O que é que achaste desta eliminatória em que Amorim acabou por sorrir? Eu acho que estes jogos do Manchester United com equipas muito fortes, ou muito mais fortes que o Manchester United, o Amorim dá-se bem. E a equipa encara o jogo de uma forma completamente diferente. O problema é que quando jogas contra as equipas em que o Manchester United é o favorito e tem que se assumir, aí tem problemas. Mas nestes jogos já foi com o Liverpool, já podia ter ganho também no último minuto também ao Liverpool, em casa do comandante, daquele que vai ser o campeão de Inglaterra, e o comportamento dos jogadores e a organização da equipa foi muito boa. Por isso, no fim, teve o prémio, o Ruben Amorim, de ser ganho nas grandes penalidades, mas com muito mérito. A equipa organizou-se bem, defendeu-se bem. Enfim, parece que as coisas estão a caminhar agora no sentido em que os jogadores já começam a perceber e a compreender aquilo que o Ruben Amorim quer.
mas nota-se perfeitamente bem que o Ruben Amorim também está a fazer omeletes sem ovos, não é? Por isso tem que ter, não esta época, ou no mercado de janeiro, não sei se vai ter alguma aquisição ou não, mas provavelmente na próxima temporada, muitos destes jogadores que nós estamos a ver vestir a camisola do Manchester United não vão estar no plantel. Ontem a estatística é impressionante. 26 remates do Arsenal contra 7 do United, 71% de posse de bola para o Arsenal, 656 passes do Arsenal, 291 do United. Quem seguiu em frente foi o United de Ruben Amorim nas grandes penalidades. Vamos às nossas notas de campeão. Pedro Henriques, começa desse lado, campeão do dia. Olha, campeão em Portugal para o Nacional, obviamente por aquilo que conseguiu, porque também, se há de mérito do Futebol do Porto, também há muito mérito do Nacional naquilo e na maneira como encarou o jogo, e portanto nota 16 para aquilo que fez. Obviamente houve Taça de Portugal e temos de destacar aqui, como já destacámos, o Elvas realmente faz aqui um jogo histórico, como já aqui destacámos, nota 18, e a propósito deste fim de semana também, desta parte mais internacional, onde tivemos uma péssima arbitragem na final do Real Madrid-Barcelona, isto é, do árbitro. Salvou-se, obviamente, pela questão do vídeo-árbitro, e para aqueles que são críticos, que é dos árbitros em Portugal, vejam essa arbitragem como foi negativa. Para aqueles que são críticos da vídeo-arbitragem, vejam que, não sendo perfeito, como a vídeo-arbitragem é extremamente importante. E, portanto, uma nota 18 para o vídeo-árbitro. E para terminar, a nota de rodapé, que nem é nota, é só mesmo nota de rodapé. O Sporting perdeu este fim de semana por pontapés de penalti. Os adeptos do Sporting não têm a ver o Ruben Amorim a ganhar por penaltis. Podem chamar estrelinha, mas é muito mais do que isso. Saudades, com certeza, que devem ter do Ruben Amorim para estas decisões. Gabriel Alves, campeão do dia. Olha, pois é para o Elvas, não é? Sim. Naturalmente, claro. Uma nota de 17. E para os manos Vidigal, que eles gostam muito, naturalmente, do Elvas, e o Beto Vidigal jogou lá. Eu ainda me lembro de o ver lá jogar. Depois, uma nota, eu vou dar 0 ao Gil Manzano, já pegou aí porque de facto é exatamente a arbitragem, e depois aquele ar sobranceiro, aquela forma de estar, aquilo que o VAR interveio bem, ele estava muito bem posicionado, portanto foi à vista dele, ele não atuou porque não quis, preferiu que fosse o VAR a dizer. Enfim, a forma de estar, Gil Manzano é medíocre, não só no jogo de ontem, mas em muitos jogos anteriores, porque obviamente eu vou vendo atuar e vai tendo sempre a polémica à volta dele. Quero dar uma grande nota ao Barcelona, porque de facto Flick, naturalmente 17, porque Flick tem conseguido, no meio daquele turbilhão que é o Barcelona, construir uma equipa. Vou dar má nota, vou dar aqui um 10, também não quero dar menos a este Real Madrid, conforme Ancelotti disse, não jogou na primeira parte de futebol, mas quero acima de tudo salvar Lamine Yamal. É de facto uma estrela, uma enorme estrela a despontar. Eu vou-lhe dar 18 porque ele há de chegar ao 20, mas não quero esquecer o Simeone, o Atlético de Madrid. Olha, o Atlético de Madrid está à frente do Campeonato de Espanha. É a equipa mais sustentável, a equipa mais sólida, a equipa mais capaz, melhor comprou no mercado e já está a desenhar numa estratégia o mercado da próxima temporada. Augusto Inácio. Cholo e Atlético de Madrid 19. Augusto Inácio, dar-lhe 20 no fim do campeonato. Para fechar, Augusto Inácio, campeão do dia. Olha, para fechar, nota 18 para o Elvas. É sempre um feito eliminar uma equipa da Primeira Liga mais a mais o Vitória Sport Clube, que tinha muitas pretensões nesta competição. Uhum. Também nota 18 para o Tiago Margarido. Estes treinadores que andam nestas equipas mais pequenas e fazem trabalhos fantásticos. O Tiago Margarido está a fazer um bom trabalho no Nacional e ganhando ao Futebol do Porto tem um grande destaque, nota 18. E um nota 20 para o nosso João Pinto, que hoje é o seu aniversário. É verdade. Uma mensagem de parabéns para o João Pinto, não está hoje connosco, estará, claro, ao longo da semana, principalmente já amanhã, para esse jogo do Benfica frente ao Farense a contar para a Taça de Portugal. Terminamos assim com um abraço de parabéns para o João Pinto. Esta edição de O Campeão é, estamos de regresso amanhã.